com alegria. Aleluia. Aleluia. Serviremos a Deus. Amém. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Obrigado, queridos. No final, a gente vai precisar de vocês aí de novo. Boa noite. Graça e paz, queridos. Você está bem? Você está feliz de estar aqui? Já avisou isso ao seu rosto? Avisa aí. Amém. Nós estamos felizes de estar aqui. Vamos ter uma noite maravilhosa de instrução, de edificação com a palavra de Deus. Amém? Você está com expectativas? Amém. Boa noite, queridos. Enquanto eu orava por vocês, durante essa semana, eu pude perceber escamas de muitos olhos caindo, indo ao chão. E sabe, eu creio que Deus vai trazer uma nova visão para você com relação ao seu tempo em família. Se você abrir o seu coração, nós vamos ministrar a palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo vai estar ministrando algo específico ao seu coração. Estratégias vão vir, respostas vão vir. Esteja atento ao Espírito que habita dentro de você. Amém? Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. E deixe essas escamas que precisam caírem. Aquilo que estava desajustado, a ordem que estava trocada, ela vai ser consertada nessa noite, se você abrir o seu coração. Amém? Glória a Deus. Tá. Vou começar, depois o Stephanie dá continuidade. Você trouxe sua Bíblia? Então levanta ela comigo. Deixa o diabo nervoso aí. Diga com todo o seu coração: eu amo a palavra de Deus. Diga novamente: eu amo a palavra de Deus. Ela é alimento para o meu espírito, refrigério para a minha alma, saúde para o meu corpo. Diga: nessa noite, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso ela dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Então vamos ler inicialmente Eclesiastes capítulo 3. Nos foi dado um tema maravilhoso, que é o gerenciando o tempo em família, para essa escola de pais. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão bem alta aí. Fica com a mão levantada, por favor, só para eu ver. Tem algumas pessoas que não são, fica tranquilo, porque também vai ser instrução para você, seja como filho, ou instrução para você como futuro pai, futura mãe. Eu louvo a Deus por palavras que eu ouvi desde quando eu era solteiro sobre esse assunto e que me auxiliam hoje na minha paternidade. A palavra de Deus, ela não tem data de validade, não é verdade? Vocês estão aqui mesmo? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Essa é uma boa pergunta para todos nós nessa noite. Qual proveito nós temos tido naquilo com o que temos nos afadigado? E ele diz no verso 10, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.
Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. São palavras de sabedoria aqui de Salomão, palavras interessantes que nos levam a várias reflexões. E eu quero falar com você nessa noite sobre esse gerenciamento do nosso tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. Você concorda comigo? Todos nós temos 24 horas todos os dias. O mesmo tempo. Não muda, o meu não passa mais rápido do que o seu, embora às vezes possa parecer que está passando mais rápido, mas é o mesmo. É apenas uma impressão de passar mais rápido ou não, dependendo do que estamos fazendo. Mas o tempo é o mesmo para todo mundo. E aqui no verso 1 ele diz duas coisas interessantes. Primeiro, que tudo tem o seu tempo determinado. E na continuidade ele cita alguns exemplos. E algumas dessas coisas para as quais ele diz que existe tempo, esse tempo ele é determinado por escolha. Outras coisas não. Mas no que diz respeito à minha vida e à sua vida, o nosso tempo ele é uma consequência, ou como nós usamos o nosso tempo, é uma consequência das escolhas que a gente faz. Eu e você somos os responsáveis por aquilo que fazemos com o nosso tempo. O tempo ou a duração de tempo de uma determinada coisa em nossa vida, ela vai ser consequência de uma escolha que a gente fez e faz. Somos nós quem determinamos. Na natureza existem algumas coisas que são determinadas e foram determinadas por Deus. Como ele fala no verso 11, Deus determinou algumas coisas no seu devido tempo. A duração do dia, a duração da noite, as 4 estações do ano. Isso foi Deus quem determinou. Eu e você não podemos mudar isso. Só Deus pode mudar isso. Mas o que nós fazemos com o nosso tempo, na nossa vida, não é Deus quem determina. Porque Deus nos deu livre arbítrio. Somos nós quem determinamos como usaremos o nosso tempo. E aí entra o que ele fala na segunda parte do verso 1. Existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, aquela desculpa que muitas vezes eu e você utilizamos de que não temos tempo, nada mais é do que desculpa. Como dizia minha avó, esfarrapada. Há tempo. Existe tempo. Eu e você temos tempo. Mas a gente tem tempo para quê? Para todo propósito. O que isso me ensina? Que se eu não estou tendo tempo para uma coisa, é porque essa uma coisa não tem sido um propósito para mim. Quando eu coloco ou estabeleço algo como um propósito, de maneira intencional, de maneira proposital, eu vou ter tempo para aquilo. Eu vou separar um tempo para aquilo. Eu vou conseguir um tempo para aquilo. Na verdade, eu vou ter que trabalhar mais para deixar, né, para equilibrar aquele tempo do que para ter aquele tempo. Não é assim? Quando a gente gosta muito de uma coisa, quando a gente está, né, focado demais em uma coisa, a gente precisa se disciplinar para diminuir o tempo daquilo, do que para colocar tempo para aquilo. Tudo é uma questão de, diga, propósito ou prioridades. Eu quero contar com a ajuda dos irmãos aqui no telão, acredito que vai dar para você ver, uma história que eu ouvi sobre isso, bem interessante. Um professor, ele falando justamente sobre tempo e qualidade de tempo, gerenciamento de tempo com os seus alunos, ele trouxe um exemplo prático para a sua sala de aula. Ele trouxe um pote de vidro, como você está vendo,
com pedras maiores, encheu aquele pote com essas pedras, e ele perguntou para os seus alunos: esse pote está cheio? Se você fosse aluno dele, você ia dizer o quê? Pode participar, viu, gente? Esse pote está cheio? Sim? Não? Sim? Não? Ficou justamente essa dúvida, alguns alunos dizendo sim, outros dizendo não. E aí o professor pegou um segundo pote, no qual tinha algumas pedras menores, e ele derramou nesse mesmo pote, e aquelas pedras menores foram entrando, e aí depois que ele derramou todas aquelas pedras, ele voltou a fazer a mesma pergunta: e agora? O pote está cheio? Os alunos ficaram desconfiados, principalmente os que responderam sim antes, agora já ficaram mais calados, como alguns aqui. Embora pensando, eu acho que está. Mas aí ele pegou um terceiro pote com areia, e ele derramou aquela areia no mesmo pote, onde estavam as pedras grandes, as pedras menores, e aquela areia foi enchendo totalmente aquele pote. E ele perguntou novamente, depois que derramou toda a areia lá: e agora? O pote está cheio? O silêncio foi maior. Porque embora todo mundo olhasse e pensasse, está cheio, ainda tinha aquela desconfiança por causa das respostas anteriores. E para matar de vez essa desconfiança, o professor pegou um pote com água e derramou aquela água, que entrou totalmente e preencheu totalmente, e agora sim, o pote estava cheio. E aí o professor, ele perguntou aos alunos: o que a gente pode concluir com isso? Alguns alunos começaram a filosofar sobre perseverança, né? Sobre você não desistir, sobre você sempre se esforçar para caber alguma coisa mais. E ele falou: não, mas com relação ao tempo. E alguns disseram: eu acho que é porque sempre a gente vai ter tempo para mais alguma coisa. E aí o professor fez a seguinte reflexão: se você tivesse começado com alguns dos outros 3 elementos, ou você tivesse começado a encher o pote com água, ou com areia, ou com as pedras menores, você teria conseguido colocar tudo dentro do pote? Não. Se você tivesse começado com água, você pode fazer o teste depois, não iria conseguir colocar tudo. Com a areia do mesmo jeito, com as pedras menores do mesmo jeito. Ele só conseguiu colocar tudo dentro do mesmo pote, porque ele começou com as pedras maiores. E ele disse aos alunos: essa é a grande lição desse exemplo. Se você quiser ter tempo para tudo, comece com aquilo que é maior. Eu vou repetir. Se você quiser ter tempo para tudo o que você precisa ter tempo, comece com o que é maior. Prioridades. Agora, a pergunta é: o que tem sido maior para a gente? Ou o que deve ser maior? A minha família e a sua família é a nossa maior prioridade. No teu gerenciamento de tempo, você precisa começar a priorizar o tempo com aquilo que é mais importante. Ou com quem é mais importante. Com a tua família. Com os teus filhos. Abre comigo em Efésios capítulo 5. Obrigado, gente. Teus filhos devem ter a tua prioridade. Isso não significa que eles vão ter a maior parte do teu tempo, porque muitos de nós temos um tempo
durante os dias de semana, por exemplo, maior para o trabalho por contrato, por algo que nós, também escolhemos. Mas teus filhos precisam ter o teu tempo, diariamente. Amém? E não é uma questão de você ter ou não. É uma questão de você querer ou não. E você e eu precisamos querer. Porque nos foi confiada a responsabilidade de sermos pai e mãe. E isso nos será cobrado. E não se é pai e mãe à distância. Principalmente na infância. Pai e mãe tem que ser presente. Amém? Efésios 5, verso 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécio. O que é um nécio? Um tolo. Aquele que não sabe o que faz ou vive sem propósito. Mas sim como sábios. O que é sábio? Eu gosto do que a palavra grega, traduzida por sábio aqui, ela tem como significado, segundo o dicionário Strong, diz que é aquele que elabora os melhores planos e que usa os melhores meios para a sua execução. Viver como nécio é viver de qualquer jeito. Viver como sábio é viver com planejamento, com inteligência. Buscando os melhores planos e os melhores meios para executar aqueles planos. Viver como sábio é viver com propósito, de propósito. Amém? Aí ele diz, remindo o tempo. É assim que se vive como sábio. Aproveitando o tempo. A versão NVT diz, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Isso é remir o tempo, é aproveitar, é não deixar tempo ser desperdiçado. Isso é viver como sábio. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Amém? Eu posso te assegurar, irmãos, pela palavra de Deus, por aquilo que a gente vê do caráter de Deus como um pai, que é da vontade de Deus, que eu e você, como pai e mãe, tenhamos tempo para os nossos filhos. Tenhamos tempo com os nossos filhos. E a gente precisa remir o nosso tempo para isso. Aproveitar o nosso tempo para isso. Aproveitar as oportunidades que temos. O tempo que temos. Para priorizá-los. Amém? E sabe, quando você utiliza bem o teu tempo, você vai ensinar o teu filho a utilizar bem o tempo dele. Tem muito pai que às vezes reclama do filho. Ah, porque esse menino passa muito tempo no celular. Ah, porque esse menino só quer fazer isso. Quando na verdade ele não percebe que esse menino está sendo reflexo dele. Está seguindo o exemplo dele. Porque se ele tivesse tido tempo para o menino ia aprender a ter tempo para ele. Mas agora o menino não tem tempo para ele, é porque ele não teve tempo para o menino. Ele não ensinou com o exemplo de que pessoas são prioridades. De que a gente começa com o que é maior. Mas aí não, o menino foi trocado pelo jogo, o menino foi trocado pelo jornal, o menino foi trocado pela comida, o menino foi trocado pelo trabalho. Às vezes até, infelizmente, o menino foi trocado pela igreja. Teu filho não pode ser trocado por nada. Amém? Você precisa disciplinar-se. Deus, Ele ensinou isso na criação. 7 dias criando. Deus não criou tudo num dia só.
dividiu bem o tempo. E no 7º dia, ele também teve tempo para descansar. Agora, 1 de 7 significa 14%. Né? 14% por descanso. E sabe que eu vejo que muitos pais caem nesse engano. Trabalham 6 e dizem, né? Deus trabalhou 6. Né? Coisa linda, né? Usando Deus como exemplo, olha que maravilha. E aí eu descanso 1. Nesse meu dia de descanso, eu vou curtir meus filhos. O engano que você tem é que teu filho não faz parte do teu descanso. Teu filho precisa fazer parte do teu trabalho. Teu filho não é um descanso. Teu filho é um trabalho. Quando Deus te deu filho, Deus não te deu descanso. Eu aprendi isso nas primeiras noites. Quando Deus nos deu filho, Ele nos deu trabalho, nos deu uma missão. Então, os filhos não é para estar nos 14%. Os filhos é para estar no 86%. Os 14%, você vai para a academia, você conversa com os amigos, você entra na internet, você dorme, descansa, né? Joga bola, vai para o salão, o que você quiser. Mas os 86% é trabalho. E nesse trabalho, tem um trabalho principal, que não é o que te dá, é o que te tira. São teus filhos. Eu quero que o pessoal coloque uma frase do C.S. Lewis, que eu li certa vez. Maravilhosa. Repete comigo. Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Diga, filhos são o trabalho importante. Amém? Assista esse vídeo e em seguida Stephanie vai dar continuidade. Eu tenho uma amiga que decidiu trabalhar só meio período depois que o filho dela nasceu. Ela abriu mão, né, de metade do salário para participar daquelas primeiras experiências ali do filho, os primeiros meses, os primeiros anos. Tá bem perto do filho, né? E é claro, ela tá ganhando menos dinheiro e muita gente diz para ela, você é maluca, abrir mão da sua carreira bem-sucedida. Mas a última vez que eu falei com a Bia, ela estava mais feliz que o Bill Gates. Um outro amigo meu, ele no almoço me disse, cara, eu ia aceitar uma promoção, mas para aceitar essa promoção eu ia ter que trabalhar mais, e para trabalhar mais eu precisaria deixar minha filha na creche. E aí eu fiz as contas e o que eu ia ganhar mais não ia pagar nem a mensalidade da creche. Ele disse, prefiro eu, cara, acordar de manhã cedo e ver minha filha de pijama e receber um abraço e a gente poder tomar um café da manhã bem demorado juntos. E ele me contando isso, eu fiquei pensando, cara, tem uma série de vantagens na gente estar perto dos nossos filhos. A gente dispara uma série de hormônios de prazer, de alegria, né? A gente fica mais equilibrado, a gente sente que está fazendo a coisa certa quando está cuidando dos nossos filhos com atenção, mesmo que seja em meio período, né? E mesmo que em um outro momento a gente tenha que trabalhar muito mais, porque às vezes é isso que acontece, um pai e uma mãe não trabalham menos, trabalha mais, né? Trabalha mais com o filho, mais com a casa, mas também trabalha mais quando tem que entregar algum trabalho. Quantos pais são muito mais focados, produtivos, dedicados à sua profissão por conta do filho? Porque agora entenderam que quando você perde tempo, você não está perdendo o seu tempo, você está perdendo o seu precioso tempo com o seu filho. E estar perto deles economiza uma série de questões lá na frente, né? Às vezes a gente paga babá e creche, colégio e depois gasta mais lá na frente com reforço escolar e, né, pra gente mesmo, psicólogo, pros filhos também. E quando a gente tenta resolver essas questões
com conexão, participando desses primeiros anos dos nossos filhos, aquilo fica mais fácil. E é claro, sempre vai ter alguém nos dizendo: eu sou bem-sucedido, e eu trabalho o dia todo, e eu larguei minha mulher e meus filhos, e agora eu sou milionário, beleza. E a gente sempre vai ficar olhando e pensando: caramba, será que eu estou perdendo o bonde? Será que eu estou perdendo a chance de também ficar rico, de também comprar um monte de coisa e dar um monte de coisa para os nossos filhos? Os nossos filhos querem é tempo, o nosso tempo e a nossa atenção. E costumam nos dizer que a vida que a vida oferece oportunidades e que cada grande oportunidade profissional é um cavalo encilhado que não passa duas vezes. E eu discordo. Eu acho que a vida, ela é um carrossel. Esse cavalo passa várias vezes, com cores diferentes, às vezes mais altos e às vezes mais baixos. Mas a vida é um carrossel, mano. A vida é um carrossel. Vai dar tempo de você fazer as coisas que você quer fazer. Vai dar tempo de você realizar seus sonhos. Nossos filhos crescem. Nossos filhos cada vez mais, eles são mais autônomos, mais independentes, mais bem resolvidos, mas porque a gente estava com eles nos primeiros anos. Eles dão menos trabalho porque a gente focou nos primeiros anos de vida deles para construir uma base sólida. E claro, sempre vai ter alguém para dizer: mas eu sou mais rico que você. Gente, tanta gente trabalha pra caramba e não fica rico nunca. O nosso tesouro, a gente sabe onde está. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um tema que realmente mexe com o meu coração bastante. Eu acho que eu vou chorar um pouquinho. Sabe por quê, queridos? Porque eu lembro que nessa mesma época, no mês de maio, há 15 anos atrás, eu lembro de homens e mulheres que estão sentados aqui. Posso citar os meus sogros, posso citar a doutora Verônica e Carlinhos, posso citar tantos outros que eu lembro. Eles subiram aqui há 15 anos atrás e eles falaram sobre isso. Eles subiram aqui há 15 anos atrás, Bisoco, Cíntia, eles levantaram uma bandeira. E eu estava aí onde você estava, sentada com meu caderninho e minha caneta na mão. E eu estava anotando tudo. E nem casada eu era. E quando eu engravidei, eu disse: eu vou ser de verdade. O que eu precisar renunciar, eu vou renunciar, porque eu vou ter tempo para realizar os meus sonhos. E enquanto eu cuido dos tesouros que Deus me deu, Ele cuida daquilo que eu preciso. Isso eu cravei no meu coração. E eu posso dizer, é um trabalho árduo. Cansa. Sabe por quê? Porque é todo dia. Porque é diário. Você tem descanso quando você decide que eles devem criar conexões com os avós e você escolhe uma manhã de quarta-feira, onde eles podem brincar com o vovô e a vovó. Mas eu entendo. Eu sei o lugar de Tadeu e Rita. Eu sei o lugar da minha mãe. Eles são avós. O pesado não vai ficar nunca para eles. Porque o pesado eles já fizeram. E bem feito. Papai e mamãe, o pesado fica com você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Cansa, mas é prazeroso. Cansa, mas um dia estaremos diante do nosso Senhor. E Ele vai perguntar: e os teus filhos? O que você renunciou pelo seu bem maior? Que nós possamos olhar para o Senhor e dizer: eu renunciei isso, eu renunciei aquilo, mas no meio do caminho o Senhor me acrescentou. Ele vai acrescentar, querido, o que você precisar. Quando você prioriza Deus, quando você prioriza aquilo que Deus prioriza, Ele há de cuidar de você. Escolha o caminho da dedicação, escolha o caminho da renúncia, escolha o caminho de muitas vezes não querer ficar rico. Escolha o caminho de cuidar dos seus filhos. Bote o pesado para você. O pesado não é para creche, o pesado não é para escola, o pesado não é para babá, o pesado é para você.
Que assumamos, queridos, nesses últimos dias, essa responsabilidade verdadeiramente dentro do nosso coração. Nós temos visto uma geração aí de adolescentes que um dia foram crianças. Eu vejo muita gente, nossa, essa geração, olha como ela está. Essa geração, ela não tem culpa. Esses adolescentes e jovens que cresceram, eles não têm culpa. Nós precisamos conversar com os seus pais. Onde estavam os seus pais à medida que eles cresciam? Se a gente sentar para conversar com esses adolescentes e jovens, nós vamos ouvir muitas coisas e nós vamos entender também muitas coisas. Mas nós estamos com uma nova geração. Nós estamos com uma nova geração diante dos nossos olhos. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Lá em Provérbios 22, eu queria que você abrisse lá, 22:6. Muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Criança fala de quê? Você pode falar para mim bem alto. Infância. Ensina a criança, ou seja, construa a base na infância. Nos primeiros anos de vida do seu filho. Mas aí é onde está a chave do problema. Muitos pais dizem, é porque criança não entende nada. Eu vou trabalhar nesse tempo aqui. Quando eles forem adolescentes, naquela fase dos hormônios, aí eu vou ficar mais em casa, aí eu vou prestar mais atenção. Mas a Bíblia diz que não é quando o seu filho for adolescente, não é quando o seu filho for jovem. Você tem que ensinar na infância. Você tem que construir a base. Porque o reflexo do adolescente e do jovem que você vai ter em casa é reflexo da infância que ele teve com você. Então, quem é pai e mãe de criança ainda aqui? Levante sua mão. Invista na base. Construa a base sólida. Valorize a infância do seu filho. Tenha tempo com ele nessa infância. Quem é pai de adolescentes e jovens aqui? O caminho não está perdido. Você pode recomeçar. Você pode começar a construir. Nunca é tarde para se construir. Chegou a verdade, chegou a revelação, começa a construir. Começa a construir tempo. Para ter tempo, às vezes vai precisar renunciar a algumas coisas. Aí você renuncia porque você não quer ter mais trabalho mais na frente. O que você está disposto a renunciar pela sua família? Algumas horas de trabalho que vai te dar menos dinheiro? Se for necessário, para não haver um estrago mais na frente, faça. Faça. Ele diz, existe um caminho, querido, que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E diz que nós precisamos ir junto com eles nesse caminho. E isso fala de tempo. Porque para ensinar, nós não podemos ensinar se nós não pararmos para ensinar. Ensinar exige tempo, exige prioridade de parar e de ensinar. Exige intencionalidade. Eu vou ser intencional nesse tempo que eu tenho aqui. Eu vou ensinar o caminho. E eu vou junto com ele no caminho. Eu vou ser exemplo dele nesse caminho. Eu vou parar esse tempo para ensinar. Como eu vou ensinar se eu não estou junto deles? Você está ensinando seus filhos? Stephanie, você está ensinando seus filhos? Quem passa mais tempo com seus filhos? Quem passa a maior parte do tempo com os seus filhos? Quem está ensinando os seus filhos na maior parte do tempo? Na oportunidade que você tem de estar com seus filhos dentro de uma rotina, o que você tem ensinado? Queridos, eu vejo meu marido muitas vezes, ele trabalha os 2 expedientes. Eu decidi trabalhar um. Enquanto as crianças estão na escola, eu estou trabalhando. Mas o meu esposo, ele trabalha dos dois expedientes. Mas eu vejo muitas vezes ele chegar muito cansado. Eu sei que ele está bem cansado. E aí eu cuido de ficar um tempo com as crianças enquanto ele descansa. Mas muitas vezes eu vejo ele se levantar. E ele pegar uma bola embaixo do braço e descer com as crianças de noite para jogar bola. Eu vejo ele sentado ensinando
E eu quero honrar mesmo a vida dele, porque ele é um exemplo nisso. E ele trabalha muito. Mas ele entendeu a prioridade dele. Por isso que ele falou aqui, é trabalho. É trabalho. Sentado, conversando, às vezes até quase cochilando, aí ele se toca que está quase cochilando e eu preciso ter qualidade. E ali ele começa de tudo de novo com aquelas crianças. Para isso, querido, para ensinar no caminho, nós precisamos de quantidade de tempo. É outro ponto que eu vejo muitos pais falando. Eu trabalho muito. Nossa, eu não tive nem tempo de fazer isso, fazer aquilo. Estou muito cansado. Mas aí, quando é no sábado, eu levo meus filhos no shopping. Seu filho é só filho de final de semana? Os nossos filhos não só são nossos filhos nos finais de semana. Eles são os nossos filhos todos os dias. Por isso que dentro do tempo que nós conseguimos organizar, nós precisamos ter qualidade, mas nós precisamos ter tempo todos os dias. Você não tem tempo todo dia para o seu trabalho, todo dia para assistir o programa que você ama, todo dia para ficar no celular comentando, conversando com o pessoal do grupo do WhatsApp. Não tem. Todo dia nós reservamos tempo para fazer um exercício físico. Pronto. Seu filho está incluído na sua rotina. Você precisa ter tempo. Você tem rotina com seus filhos? Quem é que faz mais parte da rotina com seus filhos? Lá em Deuteronômio 6, versículos 5 ao 7. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Fala de rotina. Ao acordar, ao dormir, andando pelo caminho, enquanto eu levo na faculdade, enquanto eu levo na escola, enquanto no almoço, na refeição, no jantar. A palavra, o verbo inculcar, significa gravar, significa marcar, significa repetir seguidamente. Quem está marcando o coração dos nossos filhos diariamente? Eu sei, queridos, que existem pessoas fantásticas que podem marcar o coração dos nossos filhos. Mas a de maior valor é de um pai e de uma mãe. Ninguém substitui a presença de um pai e de uma mãe. Ninguém vai substituir a tua presença para os teus filhos. Ele pode ter os melhores amigos. Ele pode ter uma família 10. Mas se ele percebe que todas as outras pessoas têm tempo para ele, mas você não tem, está machucando o coração do seu filho. Os nossos filhos percebem tudo. Eles percebem tudo. Eles estão ligados em tudo, porque nós somos os maiores exemplos deles. Para inculcar é a mesma coisa de ensinar. Para marcar o coração, para inculcar a palavra, você vai precisar priorizar tempo. Eu sempre falo, esse é um tema, querido, que hoje em dia, às vezes pode trazer muita confusão na cabeça das pessoas. Sabe por quê? Porque está tudo invertido. E as pessoas estão buscando o porquê dos problemas que estão tendo com seus próprios filhos dentro de casa. Mas elas não estão lembrando de que elas não foram da forma como elas deveriam ser desde o início. Nós precisamos olhar para trás. Olhe para trás. E o que você precisa reajustar, reajuste hoje. Para que isso não continue perpetuando dentro da sua casa. Inculcar aos filhos. Se fala de filho,
É porque a Bíblia está afirmando que quem deve inculcar, quem deve marcar o coração do seu filho, quem deve repetir seguidamente princípios, valores, não é a escola, não é a igreja no domingo. É você. Você pode dizer, sou eu. Sou eu. Fala mais alto com convicção, sou eu. É você. Aleluia. É necessário ser intencional para a gente marcar os corações dos nossos filhos. Como é, querido, que o teu filho vai te ver muitas vezes orando, lendo a palavra, e você ser um exemplo na área do seu devocional com Deus, priorizando Deus, mostrando para ele que você prioriza Deus, que o teu relacionamento com Deus é afinado. Como é se o teu filho só te vê de manhã dando um tchauzinho rápido e depois só à noite, na hora que ele já está de pijama para dormir? Você pensa que isso não está nos nossos dias? Ou você acha que esse tipo de relacionamento, esse tipo de problema que muitas pessoas estão enfrentando no mundo de hoje é só lá no mundo? Infelizmente, isso está entrando dentro da igreja. Cristãos, abram os olhos. Pai e mãe cristão, abra o olho. Enxerga a tua casa. Pede ao Senhor sabedoria para remir o teu tempo. Se o teu trabalho te dá oportunidade de você poder 2 horas ter um tempo de almoço, não vá para o shopping. Não vá para um lugar mais próximo que eu não posso gastar gasolina. Vá para a sua casa. Se sente na mesa e coma com seus filhos. E se eles estudam na escola de tarde, não terceirize não. Leve você dentro do carro. É muito fácil terceirizar, porque às vezes a gente está muito cansado. E a gente quer sair terceirizando. Mas tem coisas que nós não podemos terceirizar, queridos, porque nós precisamos ser intencionais. À medida que você tem a oportunidade de levar e de trazer seu filho da escola, ali você ora junto com ele, ali você conversa com ele, ali você marca o coração dele, ali você canta um louvor. Identifica coisas que precisam ser identificadas. Mas se você terceiriza o seu filho para todas as outras pessoas e você não tem tempo com ele, pare com isso. Uma noite, Deus te dá um sono profundo, você descansa e no outro dia você está pronto para trabalhar com a sua prioridade. E eu posso dizer uma coisa para você, nós vivemos de fases, não é assim, papai e mamãe? A gente vive de fases na nossa casa. Tudo vai passar e a gente tem que aproveitar mesmo. Já a gente está com saudade, eu acredito, da época que a gente acordava às noites. Eu já vi pais já grandes, com os filhos já grandes, dizem, quando vê um bebezinho, eu tenho saudade até dessa época, da amamentação, disso, daquilo. Eu não vou ter muita saudade não, confesso a você. Né? Cada um com as suas saudades. Mas, aleluia. Quando é que nós vamos inculcar essa palavra? E aí quando a Bíblia fala de rotina, ela é bem clara que nós devemos inculcar ou marcar, ensinando repetidamente aos nossos filhos a palavra de Deus e os valores cristãos na nossa rotina diária. De manhã, de noite, caminhando, brincando, nas horas das refeições, enquanto leva a criança na escola, na faculdade, como eu falei. Enquanto você vai no shopping comprar alguma coisa. Às vezes o seu dia é tão corrido, querido, mas tem uma brechinha. Às vezes na brechinha que você encontra ali. É 1h30, 1 hora. Filho, vamos comigo, eu vou te levar para cortar o cabelo. E quando você leva para cortar o cabelo, você conversa. Você mostra que você está dando atenção ao seu filho, que ele é importante para você. Nós temos tempo. Nós temos tempo. A nossa vida não é só trabalho. Deus não só nos chamou para trabalhar. Tudo tem o seu lugar. Tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos aquele horário de trabalho e quando chegamos em casa nós ainda continuamos trabalhando. Pega o celular
e começa a responder os WhatsApps, os Telegram da vida. Ninguém nunca para, não, porque hoje em dia ninguém está nem lembrando que você almoça, que você dorme meia-noite, que meia-noite você já pode estar dormindo. Para você ver como as coisas estão completamente desconexas, queridos. Antigamente eu lembro que meu pai e minha mãe sempre priorizou a mesa. A gente fazia as 3 refeições. Ele podia acordar mais cedo, mas tinha todo mundo estar na mesa. Na hora do almoço, ele voltava do trabalho para o almoço. E naquela época não tinha celular, não. Depois do almoço, ele tinha o tempo de descanso, mas depois ele ia conversar com a gente. Conversava, brincava um pouquinho. Mas o que ele precisava resolver ficava lá no trabalho. E eu lembro que meu pai dizia, se precisar resolver alguma coisa, só amanhã. Porque agora não dá mais. Mas hoje em dia a gente resolve toda hora. E muitas vezes nem é urgente, porque se for urgente as pessoas podem nos ligar, não é verdade? Existe algum momento do dia, você pai e mãe, que quem faz acontecer a rotina dentro da sua casa com seus filhos é você? E eu falo rotina mesmo. De quem faz a comida dos filhos, ou chama eles para fazer junto. De pai e mãe que monitora o banho da criança. Enquanto ela está tomando banho, ali você está olhando, e ali você está conversando, e ali você está inculcando. Ó, filho, seu corpo é templo do Espírito Santo. Como o Senhor te ama, tem que ter cuidado. Ninguém pode tocar no seu corpo. Inculcando na rotina. Mas se você não tem tempo para rotina, outra pessoa tem. Você está terceirizando. Outra pessoa está atendendo, é outra pessoa quem está ensinando. Mas essa pessoa não vai estar diante do Senhor um dia. É você. E quando Deus disser, como foi a rotina com os teus filhos? Você vai dizer, eu terceirizei, fulano era que vivia com meus filhos. Não. Não é assim. Dentro do dia, durante 24 horas por dia, tem uma hora que você chega em casa? Levanta a mão, você chega em casa? Pronto, não é para chegar. Se você tem filho, você não chega para descansar, você chega para trabalhar. Você faz pipoca, senta, assiste um filme. Você senta, conversa e pergunta como foi o dia. Possa ser que você precise dormir até um pouquinho mais tarde, conversando, animando, cuidando, lendo a Bíblia, orando junto. Possa ser que você precise chegar cansado do trabalho e ter que ir no shopping com a sua filha, dar uma volta com ela, tomar um sorvete, porque ela precisa de tempo de qualidade. Quando você chegar em casa, seja da sua casa. Você já trabalhou o dia todo. Chegou em casa, vá fazer a rotina acontecer na sua casa. E eu quero falar para os pais também. Os pais de filhos casados. Quem tem aqui pais de filhos casados? Você está numa fase e você está numa estação. Mas Deus requer de você algumas coisas nessa fase. Com relação à sua família. Você não está isento. Porque meu filho casou, caiu as responsabilidades. Não. Você começou. Você está caminhando. Queira terminar certo. Você precisa continuar orando pelos seus filhos. Você precisa criar momentos em família. Você precisa construir o seu maior trabalho hoje, querido. Sabe qual é? Você que já está aposentado, com os filhos casados, orar por eles e gerenciar a sua família. Criando momentos, estando junto com eles. O seu trabalho agora é esse. Unindo a família. Amando a família, cuidando. O seu trabalho agora é esse. Um dos. Possa ser que você tenha um pouquinho mais. E aí eu posso falar para você, sabe o quê? Busca do Senhor. Na fase que você está e na estação que você está. Quem você precisa ser para a sua família? Eu estou com meus filhos pequenos. Pode ser que muitos já passaram por essa fase. Mas na fase que você está, na estação que você está, dentro da sua família, pede ao Senhor. Ele conhece e Ele vê o que nós não conhecemos e o que nós não vemos. E Ele vai saber como você vai continuar essa caminhada para que você termine da forma que Deus deseja. Deus tem um desejo em cada fase da nossa vida. Nós precisamos, em cada fase, buscar a vontade de Deus com relação aos nossos comportamentos, com relação às nossas renúncias, com relação à nossa dedicação
dentro de casa. Nenhum pai está isento da sua responsabilidade, seja qual for a fase do seu filho. Nenhum pai. Ele pode ter saído de casa, ele pode já estar bem mais independente. Você ainda tem responsabilidades. Aleluia. Eu queria colocar alguns slides aqui, queria que o pessoal passasse, por favor. Isso aqui foi uma pesquisa, eu comecei a ler sobre isso. E eu encontrei um artigo muito interessante de uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Essa pesquisa analisou 730 famílias norte-americanas, apontando que a qualidade da relação entre pais e filhos tem muita influência no desenvolvimento da criança e do adolescente. Pode passar, por favor. E ele apontou algumas coisas principais. Ele diz que pais omissos produzem crianças, jovens e adultos carentes. Pais omissos que não tem tempo para o seu filho, trabalha mais, faz mais qualquer outra coisa, menos tempo, que terceiriza seus filhos. Outras pessoas têm o tempo com eles, mas os pais não têm, não. Pais permissivos geram indivíduos que não respeitam regras, nem o senso de coletividade. Mas os pais que são mais presentes, eles criam filhos autônomos, bem-sucedidos, com autoestima elevada, um bom comportamento escolar, um bom comportamento social e uma visão otimista da vida. Quem nós queremos ser? Que tipo de pais nós queremos ser? Que tipo de resultado nós queremos ter? Que tipo de fruto nós queremos se deliciar? E eu queria ler para finalizar uma frase. A última frase lá, pessoal, por favor. Marcos Piangeles, ele é esse rapaz do vídeo. E algo que é muito interessante, ele é bem conhecido, né, no Brasil. E sabe, queridos, esse homem nem cristão é. E ele tem uma revelação acerca desse tempo com a família, de uma forma impressionante. E foi isso aí que me causou uma maior impressão. Eu creio, queridos, que Deus tem olhado para nós como pais, como mães e como família. E Ele tem expectativa de que a gente seja exemplo e referencial para o mundo. Que eles olhem para a tua família, para a tua dedicação e digam, eu quero ser assim. Sabe por quê? Porque olha o resultado dos filhos. Nossos filhos vivem de fases. Tem as fases das birras, tem as fases que a gente precisa se dedicar mais. Que a gente precisa conversar mais. Mas e se a gente não tem tempo para isso? Como é que eles vão ser mais para frente? A hora é agora. E ele diz, é importante conhecer bem os filhos. Como se conhece bem alguém? Quando você tem tempo. Quando você está junto. Quando você participa da rotina. Quando você participa da vida. Desenvolver com eles alguma intimidade. E para isso, não adianta só o tempo de qualidade. Ter alguns minutinhos no dia ou na semana não vai fazer você conhecer bem seu filho. Precisamos de uma quantidade de tempo. E todo dia a gente precisa priorizar aquele tempinho. E naquele tempo, a gente ter um tempo de qualidade com eles. Precisamos de uma quantidade razoável com eles. De forma atenta, enquanto estamos juntos. Com atenção mútua total, sincronia não verbal e sensação de bem-estar. E isso pode ser obtido quando brincamos com eles, conversamos ou fazemos uma refeição tranquila e sem pressa. Prioridade. Que nessa noite, a tua prioridade seja a prioridade de Deus. Para Deus existe uma ordem. O mundo bagunçou ela. Queridos, amados cristãos, filhos de Deus e filhas de Deus, na nossa casa não está invertido. Na sua casa não vai ser invertido. Você pode dizer, na minha casa não vai ser invertido.
as prioridades, elas estarão no lugar certo. Quando as prioridades e as responsabilidades estão bem definidas dentro de uma família, tudo flui bem. Tudo flui com paz, com graça, com alegria, com força, com ânimo, porque está no lugar certo. Não tem lugar. Não tem lugar. Quando a prioridade está no lugar certo e as responsabilidades bem definidas, não tem lugar. Não tem espaço para indefinição. Porque está tudo firmado, ajustado. Amém. Aleluia. Como foi falado no início, essa é uma noite de iluminação, para que olhos sejam abertos. Nosso objetivo, até porque a gente não prega o que a gente quer, né? Mas nosso objetivo não é trazer nenhum tipo de condenação para ninguém aqui. Amém. Mas sim de instrução. Porque, como Stephanie falou, nunca é tarde para você recomeçar. E eu tenho certeza que para alguns aqui, essa é uma noite de arrependimento. Amém. Obrigada, Senhor. E mudança de mente e mudança de atitude. Talvez você até ficou condenado, perdi. Mas Deus é Deus de restituição. Isso, amém. Não é o que você fez, é agora o que você pode fazer. E a palavra que veio ao meu coração é: o que teus filhos gostam? Você que hoje já é pai de adolescente, por exemplo. Talvez você não colocou eles na sua rotina antes, na infância. Mas agora você pode entrar na rotina deles. Como Stephanie falou, isso passa por renúncias. Eu quero que você fique de pé. Quero chamar a bandinha aqui. Pode vir todo mundo, que eu gosto da multidão. Eu quero que você faça dessa canção a sua oração nessa noite. Consagrando a sua vida, consagrando a sua casa. E sabe, irmãos, quando a gente se consagra ao Senhor, a gente precisa entregar algumas coisas. Eu não sei o que Deus vai te pedir nessa noite, mas possa ser que Ele te peça algumas coisas. Ele te peça para abrir mão de algumas coisas. Que seja você e Ele, mas principalmente os homens aqui. Você é o sacerdote do seu lar. Quando você consagra o seu lar, você precisa entregar algumas coisas. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus nos ensinar a sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Talvez você está só aqui, só casado, um melhor marido, uma melhor mulher. Mas deixa Ele te pedir algumas coisas. E decida entregar nessa noite. Amém?